perguntas. Vou dar inveja aqui nos colegas, vou usar a tribuna, que eu sei que está todo mundo com bastante saudade. Posso? Vamos lá. Bom, colegas, por se tratar de educação, um tema que é tão importante para todos nós, o meu cuidado com a discussão de hoje foi ainda maior, principalmente para entender direitinho as implicações desse decreto. Em primeiro lugar, a gente vê a questão legal, e legalmente, né, a gente entende que não existe nada que esteja em contrário, e além disso, a gente consegue compreender que o que acontece a partir desse decreto é um ajuste necessário para todo o sistema educacional. Vou além um pouquinho, colegas. Eu acho que é importante que a gente deve dizer aqui isso, que se nós aprovarmos essa moção de contrariedade a uma medida tomada pelo governo passado, a gente pode estar, isso no meu entendimento, que fique claro, arcando também com a responsabilidade de estar, assim, apoiando a retirada da oportunidade de muitas famílias de conseguirem vagas na educação infantil em Caxias e das famílias que mais precisam, aliás. Eu sei que num primeiro momento o que eu estou dizendo aqui pode até parecer um pouco contraditório, mas é muito real e eu vou explicar porque informação, vocês sabem, que é aquilo que eu acredito que é o mais importante e vai ser sempre a base de qualquer uma das minhas decisões. E eu quero deixar bem claro aqui que não é para convencer ninguém, não, mas é para que ninguém vote também em algo sem o entendimento necessário. Por isso eu peço um pouquinho de atenção aí dos senhores. Primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro para a população, inclusive, é que esse decreto se refere a crianças de 4 e 5 anos. Crianças que, em Caxias do Sul, elas são atendidas hoje em duas modalidades, ou nas 63 escolas municipais de ensino fundamental, onde estão mais de 9.000 crianças nessa faixa etária, ou nas 45 escolas de gestão compartilhada, que são aquelas gerenciadas por entidades filantrópicas, onde até o ano passado eram atendidas cerca de 2.000 crianças. Eu vou repetir para a gente aqui, 9.000 crianças nas escolas municipais, em meio turno, 9.000 crianças em escolas municipais em meio turno desde sempre, e 2.000, menos de um quarto aí do total, nas escolas de gestão compartilhada, aí em tempo integral. E foi para essas crianças, essas 2.000 crianças, que o decreto trouxe mudanças. E aí o número passou de 2.000 crianças atendidas em 2020, vagas, a gente está falando, né, integrais, para 4.600 vagas em 2021, em meio turno. Apesar de esse número ser mais que o dobro, a gente sabe que para alguns dos que tiveram essa redução no turno, mesmo que ela viesse sendo anunciada desde setembro do ano passado, a situação ficou mais difícil. Nós temos essa compreensão. Mas aí, por outro lado, vamos pensar assim também, muitas famílias que não tinham nenhum acesso à educação infantil, porque nós sabemos das dificuldades de vagas, passaram a ter. Muitas mães, muitos pais puderam buscar trabalho, mesmo que em meio turno, o que antes era impossível, e é preciso que a gente leve isso em conta. Tem mais um questionamento que vem aí, mas o meio turno não é suficiente para atender todas as famílias. Alguns pais, algumas mães trabalham fora, precisam de turno integral. Eu não tenho dúvida, eu sei que precisam. E a mudança determinada no decreto, ela leva em conta essa questão. É uma mudança que não é de hoje, é algo que vem sendo estudado por quem entende e vive o assunto. E por que eu estou dizendo isso? Por que foi levado em conta? Porque essa alteração, senhores, e qualquer um que fosse buscar essa informação junto à SMED, junto à prefeitura, poderia ter essa informação. Essa alteração permitiu a criação de vagas de educação infantil de turno integral, onde há maior necessidade. Com essa reorganização que foi feita a partir do decreto, a prefeitura conseguiu expandir vagas integrais para crianças menores, aquelas de 0 a 3 anos, ou seja, vagas de creche. Criando essa igualdade para todas as crianças de 4 e 5 anos, todas em meio turno, o município conseguiu ampliar o atendimento em vagas integrais para crianças em idade de creche. Segundo a SMED, foram criadas até agora mais de 500 novas vagas,
cerca de 20% do total de crianças atendidas nessa faixa etária. E isso a gente está falando tanto em escolas de gestão compartilhada, quanto nas escolinhas credenciadas a partir de chamamento público. E aí sim, nós estamos falando de vagas integrais. Aquela mudança, aquela igualdade fez com que... Em declaração de líder, a bancada do PSDB permanece na palavra a vereadora Marisol Santos. Coloca um tempinho para mim. Vamos lá. Então, para a gente entender, para ter essa compreensão, claro, vereador Lucas, eu não tenho a menor dúvida de que o ensino integral é incrível e seria o ideal. Aliás, vamos além, não seria o ideal para as crianças pequenas, seria o ideal para todos, para crianças, para adolescentes. Mas a gente não pode ser ingênuo nesse caso, não pode tratar disso sem a devida responsabilidade. A gente sabe que o cobertor é curto. Agora, eu quero pensar e quero convidar vocês a pensarem da seguinte forma. Imagina se a gente tem recursos contados. E aí nós precisamos escolher, presidente, entre oferecer turno integral para algumas crianças de 4 e 5 anos, não para todas, porque era assim que acontecia no município, e ainda assim sabendo que o restante, que a maioria, é bem atendido em meio turno nas nossas escolas municipais. Ou, com esse recurso contado, ampliar a oferta de turno integral para aquelas crianças de 0 a 3, idade de creche, cujos pais não têm outra opção que não deixar na creche para poder trabalhar. O que vocês fariam? O município tinha este momento de decisão. Ou, diante dos nossos recursos, a gente manteria como está, sem poder ampliar adequadamente as vagas para as crianças de creche, ou a gente faria essa mudança e colocaria de forma igual as crianças de 4 e 5, como já são a maioria atendida nas escolas, para poder fazer essa ampliação. Eu não sei vocês, colegas vereadores, mas eu, se tivesse com essa decisão nas mãos, eu escolheria a segunda opção. Eu não sou mãe, vocês sabem disso, mas eu sei que entre os bebês o índice de vulnerabilidade é muito maior. Eu sei que para as mães a retomada no mercado de trabalho é muito importante. Eu sei também que é muito difícil, muito mais difícil ainda, saber com quem deixar os filhos pequenininhos. Para grande parte dos maiores de 4 e 5 anos, a opção já é a escola regular. Já são as nossas escolas municipais e nelas o turno sempre foi parcial, a não ser em casos muito específicos de alguns projetos aqui da cidade. Então, para concluir, o que eu quero dizer? Que no meu entendimento, eu não consigo ser contrária a uma decisão do município que foi do governo passado, mas que foi pensada, foi planejada durante muito tempo, foi posta em prática por quem vive a educação diariamente. Por alguém que nunca teria a intenção de prejudicar, mas sim de tentar beneficiar um número ainda maior de famílias. Eu volto ao que eu disse lá no começo. Eu respeito a opinião de todos, mas votar neste momento, colegas, a favor dessa moção de contrariedade, na minha opinião, seria votar contra a oportunidade que cerca de 500 famílias estão tendo de conseguir vagas em creche, e nós recebemos essas demandas diariamente nos nossos gabinetes e nos emocionamos com elas sempre. Pois não. Um segundinho só, deixa eu só concluir aqui a ideia. Então eu acredito que votar, assim seria votar contra essa oportunidade que as 500 famílias, como eu falei, estão conseguindo neste momento para obter vagas em creches para os seus bebês, e também contra a oportunidade que outras 2.000 famílias tiveram de conseguir vagas para os filhos de 4 e 5 anos, mesmo que seja em meio turno nesse caso, mas que eu acho que para muitas famílias, para essas cerca de 2.000 famílias, até um pouco mais, já é também um momento importante, algo importante que vinha sendo buscado em muitos casos há muitos anos e que não acontecia. O ideal, a minha vontade aqui, obviamente, era dizer que a gente não tem dúvida nenhuma de que o ideal é o ensino em tempo integral para todos, mas quando a gente tem
as nossas opções, como elas estão postas, eu não vejo realmente nenhuma outra alternativa e não me sinto à vontade para votar contra algo que vinha sendo pensado e planejado. Só deixar claro para as pessoas que esta moção de contrariedade, eu gosto muito de falar, né, de informar as pessoas, moção é uma forma da gente oficializar o que a Câmara de Vereadores pensa a respeito do assunto. Ela não tem um efeito prático, mas ela, né, de mudança de decisão, eu quero dizer nesse sentido, mas é a nossa opinião. E eu preciso aqui dar a minha opinião. Eu acho que a gente ganha muito também quando a gente pensa nas crianças pequenas. Quem é mãe, quem é pai sabe disso, que a maior dificuldade acaba sendo nos pequenos. Então, essa possibilidade que o município encontrou de ampliar as vagas de creche e de deixar, não é tirar o direito, porque na verdade 9.000 crianças já são atendidas nessa faixa etária 4 e 5 só em meio turno. Então, eu não entendo de outra forma. Vereador Cadori. Parte, vereadora Marisol. Era o Fiuza antes, Vereador perdão, Fiuza. presidente, perdão. Vereador Fiuza primeiro, por favor. Obrigado, vereadora Marisol. Até numa situação, né, nessa exposição de motivos, nessa defesa, achei muito válido e pertinente. Eu também assinei esta moção, mas diante do que a Vossa Excelência tem colocado, eu gostaria de perguntar duas coisas. Essa moção de contrariedade não significa dizer que o governo precisa executar essa indicação desta moção, primeira coisa. Segunda, o que a senhora poderia ajudar a contribuir também no quesito de que quantas vagas seria oportunizada ainda neste ano de 2021 para estas crianças de série iniciais, sendo que nós sabemos que essa demanda de vagas é uma demanda crescente, nacional, estadual e municipal. Então era isso, e eu agradeço, muito obrigado. Vereador, e na verdade, assim, eu falo muito sobre isso, assim, eu acho que quando a gente lê, né, e quando eu li a moção e falei para o vereador Lucas, eu quero ler com muita calma, quero ler com muita atenção, principalmente por ser um assunto que nos toca a todos, né? Não é para mim que a educação é importante, é para todos nós, é lógico isso. Mas quando a gente lê com calma, com atenção, a gente não pode ficar também só naquilo. A gente tem que buscar entendimento. Peraí, como assim? Vamos reduzir o turno? O que houve? Por que isso aconteceu? Porque a gente sabe que quem está numa secretaria, presidente, não tem a menor intenção de prejudicar ninguém. É óbvio isso. Então vem sendo pensado e a gente vai lá e entende. Peraí, mas a gente está falando de 4 e 5, que 9.000 crianças já são atendidas, e até tem uma questão de que elas já são atendidas em meio turno, porque na sequência elas entram na escola regular oficialmente, no primeiro, segundo, terceiro ano, que vai ser meio turno também. Então, assim, a gente já vai pensando em tudo isso e consegue compreender. Então, vereador Fiuza, em relação a números, o que a gente tem? Como nós falamos aqui, segundo a SMED, para este ano, nessa questão da creche, que a gente sabe sim que é a principal demanda que nós recebemos, a partir dessas modificações e dessa alteração foram criadas 500 novas vagas. Isso é cerca de 20% do total de crianças atendidas nessa faixa etária, né? Nas duas modalidades, que nesse caso são as outras duas, que são gestão compartilhada e escolinhas credenciadas, aquelas que são credenciadas a partir de editais aí de chamamento público. E as crianças de meio turno, como foi do ano passado para cá, né? A gente falou aqui, eu tenho anotado aqui o número, eram 2.000 em 2020, passaram a 4.600 em 2021, né? Para o meio turno. Seria o dobro, mas ainda se conseguiu um pouco mais do que isso. Seu à parte, vereador Cadori. Peço a palavra, senhor presidente. Na verdade, vereadora Marisol, provando a tua preocupação e a nossa, eu como líder do governo e nós da bancada do PSDB, em função dessa moção que é importantíssima e que é tão relevante, a gente ontem, numa reunião online, a gente convocou, ou pediu, ou solicitou para a secretária Sandra, para ela discutir e nos orientar. E eu tenho que dizer aqui, para todos os vereadores,
que me surpreendeu, inclusive me surpreendeu porque em muitos momentos a secretária foi criticada pelo pouco diálogo, pela pouca disponibilidade, enfim. Me surpreendeu o conhecimento da secretária Sandra e o interesse em atender à educação da melhor maneira possível. Então, nós nos reunimos com a secretária em função da preocupação que você tem. Nós todos concordamos com o tempo integral. Nós todos nos sensibilizamos com a necessidade do ensino infantil, das crianças nas escolas. Então, é uma preocupação que nós temos e sempre no início do ano é discutido e nunca se tem vaga suficiente, dada a grande demanda. Então, eu só quero colaborar e dizer que eu concordo com a tua explanação, é uma explanação pertinente, ela vem embasada em dados, e eu acredito que isso é suficiente para, não só para os vereadores, mas como nós nos posicionarmos para toda a sociedade. A gente vai votar, eu particularmente vou votar contra a moção, entendo a posição do vereador Lucas, a preocupação dele, e até me coloco à disposição de levar essa discussão, de mudar a vigência, enfim, de discutir com o prefeito e a secretária de Educação para que se mude alguma coisa. Mas, a princípio, a gente buscou informações e nós tivemos informações e a secretária Marisol, que é a vereadora Marisol, com propriedade, está expondo nesse momento. Obrigado pela parte, vereadora. Obrigada, vereador, obrigada. Então, só para concluir, como eu falei lá no começo, eu não quero convencer ninguém, não é essa a minha intenção. O que eu preciso mesmo é dizer para vocês o que a gente pensa e que eu acredito que nós não podemos ser contrários a uma decisão dessas, uma decisão do município que foi pensada, planejada com muito cuidado, nunca para prejudicar e sim para beneficiar um número ainda maior de famílias. Obrigada, presidente. Próxima escrita, vereadora Denise Pessoa.